Olá. A vida é uma coisa maravilhosa. Você já deve ter notado isso. Mas a vida é também algo que nos traz perigos. Exatamente porque a vida é maravilhosa, ela deve ser defendida de algumas ameaças que ela enfrenta de vez em quando. E a verdade é que, segundo a teosofia, você pode ter o melhor serviço de segurança do mundo. Você pode estar rodeado 24 horas por dia dos melhores guarda-costas que poderiam existir, sem exceções. O chefe dos seus guarda-costas é o seu próprio eu superior, é o chamado e o popular anjo da guarda. E qualquer problema de segurança que você enfrente tem a ver com a distância que há entre você e o seu anjo da guarda, o seu eu superior. Se você for um com o seu eu superior, você não corre perigo, no sentido essencial do termo. Jamais. Os seus melhores sentimentos são os membros do seu serviço de guarda-costas. Os seus sentimentos elevados são os seus guarda-costas. Eles protegem você do erro e protegem você do perigo de se distanciar do seu anjo da guarda. Vamos citar alguns exemplos. Um dos mais importantes guarda-costas que você pode ter, e não é por acaso que eu estou citando em primeiro lugar, embora eu não pretenda dizer que ele é o mais importante, um dos mais importantes é a boa vontade. Porque a boa vontade, o sentimento de boa vontade para consigo próprio e para com os outros e para com a vida, estabelece um clima geral de harmonia, de confiança, de bem-estar e de aptidão para experimentar aquilo que é bom, verdadeiro e belo, moralmente belo. Então a boa vontade é o maior purificador de atmosferas que existe, torna a vida transparente, torna a vida compreensível, revela o sentido da vida, o propósito da vida, faz com que a gente seja mais facilmente capaz de aprender com os nossos erros e as nossas derrotas, mas aumenta sempre e muito a chance de a gente obter vitórias, não vitórias meramente mundanas, que são idiotice e que sempre ou quase sempre trazem derrotas num plano mais importante da vida, mas vitórias no sentido de aprendizagem do caminho da sabedoria e da verdade eterna, não como algo distante, mas da verdade eterna que mora no seu próprio coração. Então, boa vontade é fundamental. Ela protege você de uma maneira extremamente eficiente. Mas, além disso, tem a persistência. E aí entra a necessidade de discernimento, não em um guarda-costas, mas em todos os guarda-costas. Ou seja, o discernimento deve ser uma substância presente em cada um dos sentimentos elevados que protegem você dos perigos naturais da vida. A boa vontade, sem discernimento, é uma coisa infantil que não tem muito futuro. Então você vai ter boa vontade, você vai quebrar a cara e da experiência da derrota da boa vontade, você não deve desistir da boa vontade. Deve acrescentar discernimento, acrescentar bom senso, acrescentar inteligência à sua boa vontade, preservando a boa vontade, porque ela é indispensável. Então não esqueça, sempre que você quebrar a cara, graças à sua boa vontade, acrescente discernimento e reforce ainda mais a sua boa vontade, mas torne-a mais inteligente. Então nós temos boa vontade, persistência. A persistência tem que ser inteligente, tem que ter discernimento. Só a persistência sozinha, sem bom senso, ela vai acabar sendo teimosia, o que é outra coisa.
e não faz parte do seu serviço de segurança. Boa vontade, persistência, generosidade. Generosidade é fundamental porque ela implica sempre uma conexão forte com o eu superior, com a alma espiritual, sem a qual nada vale a pena. Nada é muito valioso na ausência de uma forte conexão com o eu superior. Mas a generosidade precisa ser inteligente, precisa ter discernimento, precisa ser aplicada corretamente. Você precisa investir a sua generosidade de uma maneira nem sempre a dar frutos, que os frutos da sua generosidade não são uma preocupação para você. A generosidade bem colocada, ela não é um investimento em dinheiro que você quer ganhar com aquilo. No entanto, a generosidade, ela precisa de discernimento para ser eficiente no sentido de produzir o bem. Porque uma boa vontade sem discernimento pode aumentar a ignorância, pode aumentar a dor, pode aumentar o desespero, pode não fazer o bem. Então, boa vontade também precisa de discernimento para ser bem aplicada. O discernimento é aquilo que acende a luz ao nosso redor e permite a gente saber onde é que está e saber o que é correto fazer e o que não é correto fazer. Paciência, a ciência da paz, paciência, o amor pela verdade, um otimismo realista e assim outros sentimentos que você próprio pode listar num pedaço de papel e caneta. Todos nós podemos fazer uma lista dos seus amigos mais necessários, dos seus melhores amigos, definidos como sentimentos que nos fazem bem, estando presentes e fortalecidos na nossa alma. Esse é o melhor sistema de segurança contra a nossa própria ignorância e também, claro, contra a ignorância alheia. A humildade é outro ponto importante. Sempre com discernimento ao lado. Humildade inteligente. Autoesquecimento, no sentido de não ficar pensando sempre em si. Pensar em si no sentido de identificar seus erros, de consolidar suas vitórias, de aprender com as suas experiências, mas não pensar em si do ponto de vista egoísta, egocêntrico, do amor ao seu conforto. Então são muitos os amigos que nos devem rodear de perto, de maneira invisível, estando presentes na nossa própria aura, na nossa atmosfera sutil. E esses amigos não são amigos só nossos, são amigos nossos e de todos os seres. Dessa maneira, a nossa aura, aos poucos, vai mais ou menos sendo capaz de irradiar para o mundo a seu redor aquele bem que ela tem dentro de si. E nisso constitui a felicidade durável.